Esta conferência será gravada agora. Pode começar, Eduardo, por favor. Tá ok, doutor. Muito obrigado. Bom, pessoal, como o doutor Ronan, né, já nos alertou aqui, a gente vai começar o módulo de pediatria. Essa aula é uma aula introdutória para a gente ter uma noção sobre não somente algumas indicações, né, dos exames focado na tomografia e na ressonância magnética, mas as particularidades do exame e também no que consta na população pediátrica. E essa população, os riscos que ela está exposta e o custo-benefício de cada exame. Bom, de uma maneira geral, a gente tem, né, com o advento aí de várias técnicas de imagem, a gente pôde acumular uma grande quantidade de recursos para que a gente faça um diagnóstico bom, né, um diagnóstico objetivo e possa ajudar os médicos solicitantes. De maneira geral, né, cada doença tem as suas indicações, mas a gente consegue, né, dependendo de cada particularidade de doença, das indicações, a gente consegue com alguns exames de imagem, como o raio-x, a angiografia, a fluoroscopia, a ultrassonografia, a tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética, cintilografia. A gente consegue aí um arsenal imenso, né, para poder registrar algumas imagens, poder fazer um diagnóstico objetivo daquela doença, daquelas particularidades de cada paciente e poder propor um segmento adequado. A princípio, nessa aula especificamente, a gente vai falar um pouco sobre a tomografia e a ressonância nuclear magnética na população pediátrica. Bom, o que nos alerta a princípio, né? Todos os exames, eles estão sujeitos a benefícios e riscos. A tomografia e a ressonância não são diferentes. No que consta, né, um breve resumo aqui da física da tomografia, porque o que a gente precisa entender é a radiação ionizante, seria um componente, assim, vamos dizer, a chave, né, para a gente entender o malefício que ela pode causar e os benefícios que ela traz também dessa unidade operacional. No caso aqui, deixa eu só pegar minha flechinha. No caso aqui, a gente tem um esquema representativo de como uma máquina de raio-x funciona e aquilo que nos interessa, que é a radiação ionizante, também chamada de raio-x. De uma forma bastante breve, essa corrente elétrica que vai se deparar com o ânsia anteparo, que geralmente é tungstênio, dentre outros materiais, no momento que se choca aqui e libera energia, a gente tem essa liberação de energia em forma de raio-x, que é uma radiação considerada ionizante. Ou seja, no momento em que ela incidir sobre a matéria, sobre partes moles, ela tem condição de ionizar aquela matéria, aqueles átomos. Aqui o real, né, um tubo de raio-x real, mostrando o cátodo e o ânodo, da onde que vai ocorrer essa movimentação, né, da corrente elétrica, e que vai chegar no resultado final, que é o que a gente espera, um raio-x, né, dentre todas as particularidades, que ele seja adequado para a gente poder visualizar as estruturas anatômicas e auxiliar no diagnóstico das patologias. Bom, esse princípio, em geral, ele foi, de certa forma, utilizado, né, na tomografia, e de uma maneira bem mais complexa, mas que nos ajudou a conseguir agora não somente uma imagem só, né, que no caso a gente teria uma imagem em 2D, mas agora a gente vai conseguir criar reconstruções volumétricas. Tivemos várias gerações, né, atualmente a gente está, na maioria dos serviços, a gente usa a terceira geração, a quarta geração, no caso, né, assim, explicando de forma breve também, a princípio, na primeira, na segunda, na terceira geração, a gente tinha os receptores que foram aumentando com o tempo, e isso garantiu uma maior velocidade no exame, mas o princípio continua o mesmo. Atualmente a gente está na terceira geração, né? É um exame bastante interessante, rápido, adequado, com bom custo-benefício. A quarta geração acabou que o próprio aparelho se tornou muito caro para a gente conseguir em todos os serviços, apesar de ser também mais rápido, no caso, e melhor em definição de imagem do que a terceira geração. Bom, para resumir daqui, a gente tem que entender que a tomografia vai se utilizar do mesmo princípio do raio-x com as radiações ionizantes. A princípio também a gente tinha um escaneamento, uma varredura incremental, na qual o aparelho fazia uma volta, a mesa, né, se locomovia e depois ele cortava novamente. Isso acabava atrasando muito, né, a obtenção das imagens, e aí, né, com o avanço de algumas
tecnologias, inclusive as tecnologias de software também para remontar essas imagens em 3D, a gente conseguiu com que essas obtenções de imagem fossem helicoidal, e isso acelerou muito o processo de imagem. Bom, a gente precisa ter pelo menos uma familiaridade, né, já que a gente vai falar dos exames de imagem e dos cuidados que a gente vai precisar na população pediátrica sobre a radiação ionizante em relação à dose absorvida e dose equivalente. Aqui simplesmente há uma diferenciação do nome, porque a gente vai precisar se referir à dose absorvida depositada na matéria como Gray, 1 joule quilo, e aquela dose equivalente que vai promover um dano biológico, que também, né, tem a mesma grandeza, é joule por quilo, mas que nós vamos chamar de Sievert. É simplesmente um parâmetro que a gente vai seguir para saber, né, de forma bem geral, quando a gente está falando sobre a energia depositada e quando a gente está falando de dose capaz de causar um dano biológico. Também, de maneira breve, resumida, a física da ressonância magnética, por outro lado, não se utiliza das radiações ionizantes, ela vai se utilizar campo eletromagnético. Todas as moléculas, e no caso do nosso tecido humano, o componente principal é o hidrogênio, portanto, a gente sempre utiliza ele como referencial. E essas moléculas que estão submetidas ao campo eletromagnético terrestre, né, representado pelo B0 aqui, esse campo eletromagnético é muito baixo, é muito fraco, então permite com que essa movimentação seja aleatória, né? O vetor, né, que a gente chama de esse spin, esse vetor resultante, é como se fossem movimentações, né, na parte 3D mecânica, aleatórias. Na hora que a gente dá um pulso eletromagnético, a gente alinha. E na hora que a gente interrompe esse pulso magnético, espera o eco, né, no momento de relaxamento, na hora que essas partículas retornam à posição inicial, é onde a gente vai obter o sinal da ressonância magnética. Falando de maneira bastante resumida, é claro que os detalhes são muito mais complexos que isso. A gente tem basicamente 2 tipos de sequência, a spin-neck e a gradiente, e todas vão ser ponderadas, né, a partir das duas. A gente pode ponderar em T1 e T2 e as suas variantes. Às vezes a gente quer saturar líquor, a gente quer saturar gordura, então a gente vai fazer outra sequência, mas todas são variantes ou de uma sequência SE ou de uma sequência gradiente. Bom, simplesmente para a gente diferenciar que a física da ressonância magnética é diferente da tomografia, e a tomografia, ela, no caso, está sujeita, né, a dano biológico. Aqui a gente não falou em dano biológico. Então, serve de alerta. Bom, esse comparativo entre tomografia e ressonância magnética, principalmente em relação às indicações, são características que cada exame vai trazer para a gente, que vai ser usado em determinados momentos. Então, a gente falar em indicações para uma determinada doença e fazer somente um tipo de exame não é condizente com a realidade, posto que o paciente é extremamente complexo, as doenças são extremamente complexas e os exames eles têm características próprias. Então, em alguns momentos, a gente vai precisar de um exame rápido, por exemplo. Então, a gente vai optar pela tomografia. Outro momento, a gente pode optar pela ressonância magnética por ter uma definição melhor, por exemplo. Então, aqui, né, o que está pintado aqui são as características superiores, vamos dizer, e é um aparente, é como se as duas se complementassem, né? Então, em alguns momentos, vamos optar pela tomografia por ser rápido, né? Leva de 2 a 5 minutos. Em outro momento, a gente vai optar pela ressonância magnética por ter uma reconstrução volumétrica pulsional, sem radiação ionizante, né? Ela tem uma maior resolução na diferenciação dos tecidos. A tomo, por exemplo, é um aparelho de maior abertura, né? Ela permite um paciente obeso, superobeso. É um exame de menor custo e um exame muito rápido. Não apresenta risco, basicamente não apresenta muitos riscos, apesar do contraste da dose ionizante. Mas, por exemplo, em dispositivos implantáveis, alguns pacientes têm essa restrição, ela não apresenta risco como a ressonância magnética, vai submeter o paciente a um campo eletromagnético potente. Então, seria uma contraindicação. Bom, nos Estados Unidos, isso aqui são estatísticas do ano de 1980 a 2006. A gente teve aproximadamente 20 vezes mais, né, exames de imagem, isso falando especificamente sobre a tomografia computadorizada, que no ano de 1980 de 3 milhões e no ano de 2006, 62 milhões. É claro que desde 2006 a gente está aí 15 anos, né? Esse número, intuitivamente, a gente já sabe que é bem maior que isso.
Isso trouxe, né, alguns problemas, né, porque como que a gente vai estudar esses pacientes que estão sendo submetidos a vários exames de imagem, a radiação ionizante, a acumulação dessas radiações, e pior ainda, e se esse paciente não for um adulto formado, se esse paciente for uma criança, que tem o seu organismo, o seu tecido ainda em formação, como que a gente vai saber, como que a gente vai estudar, o que se espera, né, dessa quantidade cada vez maior de exames com radiação ionizante? Então, surgiram iniciativas. A Image Gently aqui é uma iniciativa de vários médicos, pediatras, especialistas, cirurgiões pediátricos, técnicos, física médica também, para tentar conscientizar não somente os profissionais da área, mas os pais, as dúvidas e aquilo que a gente pode fazer para proteger a população pediátrica. Então, é uma coalização dessas organizações de saúde que vai fornecer imagens pediátricas seguras e de alta qualidade. Bom, a Image Gently, ela tem algumas referências ali, ela se utiliza de alguns estudos, né, para mostrar ou para evidenciar que realmente há uma certa preocupação, sim. Aqui no caso, um estudo de 2000, estimando o risco, né, da população pediátrica em cânceres fatais. Então, eles fizeram um segmento de alguns pacientes e, apesar do número, o número objetivo, o número absoluto não ser muito elevado, uma coisa absurda, a gente tem sim, né, relativamente, um elevado risco nas populações, né, pediátricas e adultos jovens. Então, nesse segmento, a gente teve cânceres fatais do trato digestivo, leucemia, pulmão e mama, né, um pouco maior nas populações mais jovens. Eles se baseiam também, por exemplo, nesse estudo traz também que a quantidade de dose, né, que a gente utiliza na população pediátrica, às vezes não é tão necessária. Às vezes a gente pode fazer somente uma sequência, a gente pode fazer a metade da dose, no caso, o artigo em si tem números estatísticos, um monte de cálculo complexo, mas a princípio esse objetivo dele, né, essa conclusão de que às vezes um exame que a gente vai fazer para uma criança, a gente não vai usar a dose de adulto, a gente vai fazer diferenciações ali, e às vezes metade da dose, às vezes menos da metade da dose, às vezes uma sequência só de estudo é o suficiente para a gente ter informação para fazer um diagnóstico e ajudar o médico solicitante. Há também, é interessante também, esse estudo em específico, ele traz aqui um parâmetro, né, de uma tomografia de crânio, por exemplo, equivale a 200 raio-x de tórax, tomografia de tórax a 150, de abdômen a 250. Então, há uma elevada exposição, né, da radiação. E é interessante que ele, apesar, né, de ter essa exposição maior da população pediátrica, na verdade, essa preocupação da população pediátrica com as consequências, né, dessa exposição, ainda, né, a tomografia ainda é um exame imprescindível. O custo-benefício dela é muito grande, é muito bom. Então, é claro que a gente vai continuar, né, com boas indicações, continuar utilizando o aparelho como ele vem sendo usado, né? Só tem que ter alguns critérios a mais. Aqui no Brasil, o próprio PADI, né, o Programa de Acreditação do CBR, faz essa recomendação em todas as sequências de tomografia, ela vai fazer exatamente essa recomendação, utilizando uma tensão, né, aqui está em Nadscaling, mas uma tensão que, vamos dizer, vai energizar esse raio-x de uma maneira mais sutil, né, usando o mínimo necessário, inclusive a amperagem ali, a corrente elétrica também ajustada pela idade, faz, às vezes, somente uma fase. Né? Às vezes, só uma fase sem contraste, às vezes vai fazer com contraste, faz uma fase somente com contraste. Então, isso aqui é uma recomendação aqui, né, do PADI no programa de acreditação. Bom, então, o que a gente pode já, né, perceber de conclusões a respeito de toda essa discussão? É que as crianças são mais suscetíveis à radiação de fato. As crianças vão absorver maiores doses de radiação, principalmente porque o corpo delas é maior, e às vezes em vários serviços a gente não tem esse ajuste, a gente vai usar doses enormes, às vezes o dobro da dose, como alguns estudos apontam. Essa criança ela vai acumular, né, esses efeitos, e a gente não sabe como que isso vai se manifestar ao longo de 10, 20, 30 anos. Né? Alterações celulares, elas podem demorar, elas podem ficar quiescentes ao longo desse tempo, e aí, de repente, na fase adulta, na terceira fase da vida,
foi uma exposição lá atrás que desenvolveu um câncer. Então, é um risco que a gente tem que ficar atento. Interessante também notar que isso é difícil, a gente não tem condições, a gente não tem situações que ainda, né, por ser um exame muito recente, que nos permite ter um estudo muito confiável, no caso assim, de grande população, muito bem conduzidos, que para a gente poder ver essas alterações. Isso aqui é baseado em Hiroshima e Nagasaki, na onde foi utilizada a bomba da Segunda Guerra Mundial. E é interessante porque é uma particularidade, um evento incomum, vamos dizer, que nos permite estudar essa população. Então, pensa, é um exame muito recente, a nossa fonte de estudo é de uma tragédia, então é difícil, a gente precisa ficar atento. Bom, todo isso aqui somado, né, o efeito cumulativo, alterações celulares, maior dose, a criança mais susceptível, inevitavelmente a gente tem o risco de carcinogênese, né? Estudos comparativos, como o Image Gently nos aponta, como a gente discutiu, como a gente está discutindo, o excesso, né? Estudos comparativos mostram que esse excesso de dose é maior realmente quando comparado à faixa etária adulta, né? Bom, uma vez que a gente tem noção, então, da tomografia, a princípio do raio-x, de como ele funciona, a sua unidade, né, funcional, a gente tem ideia da complexidade que é um exame do tomógrafo, a ressonância nuclear magnética, e a gente sabe, né, da radiação ionizante e os problemas que ela vai acarretar, a gente vai ter que ajustar os protocolos. Na nossa instituição, a gente tem basicamente essas fases de aquisição, a fase sem contraste, arterial portal, nefrográfica e excretora, né, que seriam as fases pós-contraste, incluindo também as duas nesse intervalo, que é de equilíbrio de retardo. Dependendo de cada doença, do que a gente objetiva com o estudo, a gente vai criar um protocolo específico, né? E para a faixa etária pediátrica, a gente vai ter que ter o cuidado de ajustar. Geralmente, fazer uma sequência só, né? Às vezes, não fazer um exame contrastado, às vezes não há necessidade. Às vezes, fazer uma sequência, se for usar contraste, vai fazer uma sequência só, às vezes um arterial é suficiente, às vezes um portal é suficiente. Também, para que a gente, acredito que todo mundo já tenha familiaridade com os protocolos ali da universidade, mas a dose de contraste na faixa etária pediátrica vai seguir esses valores aqui: 4 ml quilo, abaixo de 6 meses, entre 2 anos, 3, e acima de 2 anos, de 2 ml quilo. Bom, e as indicações? Bom, as indicações da tomografia e da ressonância magnética, elas são infindáveis. É algo muito difícil da gente falar especificamente. A gente tem várias síndromes, por exemplo, será que a criança está cursando com abdômen agudo? Né? Será que esse abdômen agudo é inflamatório? Será que é perfurativo? Será que ele está fazendo uma obstrução? Então, a gente tem ali grupos, né, como trauma, algo bastante corriqueiro, unidade de proteína, as infecções, inflamações, obstruções e atresias, as malformações, as neoplasias, dentre outro, uma gama de quantidade. Então, por serem exames complexos, geralmente a gente está ali na segunda, terceira step, ou terceira fase de investigação de uma doença. Então, esses exames têm indicações muito particulares. Inclusive, vai depender do paciente, vai depender do tempo de evolução, vai depender das indicações, né, os protocolos pediátricos. Mas falando de algumas em geral, e aqui para a gente, o foco da aula aqui não é discutir especificamente cada doença, mas mostrar, né, a quantidade de informações que os exames vai trazer para a gente. Por exemplo, no trauma, na qual a gente observa um trauma abdominal, já com pneu peritônio, uma laceração do lobo hepático e uma descontinuidade, né, aqui o estômago, né, descontinuidade da parede, que aparentemente foi ali que surgiu o gás, né, a característica do pneu peritônio. Paciente com um abdômen traumático, né, perfurativo, que inevitavelmente vai evoluir para lá para o explorador. Outro episódio aqui, um paciente também com um trauma abdominal, aqui mostrando intestino delgado, né, aparente contusão da parede, fluido, né, em fundo do saco, que o paciente evoluiu com instabilidade hemodinâmica, abriram também para lá para o explorador e viram que tinha algumas perfurações que aqui no exame, o exame que não é dinâmico, né, somente uma foto, a gente não vai conseguir perceber, mas havia também um abdômen traumático perfurativo aqui. Por exemplo, na intussuscepção, né, olha que interessante, um
raio-x somente, ele já dá umas informações para a gente muito importantes, né? Um raio-x ortostático, mostrando aqui grande extensão de alça, principalmente da moldura mais central, com vários níveis hidroaéreos, sugestivo, um paciente com clínica de abdômen agudo obstrutivo, isso aqui praticamente sela o diagnóstico. Se ele tiver com critérios de sepse, com dor abdominal intensa, de repente com instabilidade hemodinâmica, vai evoluir para láparo de novo. Na tomografia se observava, né, duas imagens aqui heterogêneas, que pós-contraste, mostrando um realce heterogêneo, já um contraste menor, né, na parede da alça, ali sugestivo de isquemia mesentérica. E no exame dinâmico mostrava que era ali no intestino delgado, região de médio intestino, sugestivo de intussuscepção ilioileal. Outra indicações aqui de exame na estenose hipertrófica do piloro, reparo que não evoluiu para tombo, né? Que não foi necessidade de tombo, não houve necessidade de ressonância magnética, a gente conseguiu dar informação suficiente para o paciente, para o solicitante. Isso aqui vai definir as condutas pediátricas. Por exemplo, um raio-x simples de abdômen também nos dando grandes informações, com uma distensão abdominal da bolha gástrica, principalmente. Aqui na parede, esse sinal da Lagarde, sinal do Caterpillar, no caso, é sugestivo, né, de ondas peristálticas. Também, né, ainda mais se a gente tiver a clínica compatível com oliva pilórica, a palpação abdominal, isso aqui, a gente ganha muita informação. Numa ultrassonografia, no corte axial, a princípio, essa imagem em forma de donut aqui, com a mucosa, né, colabada lá dentro, mas hiperecogênica, e o músculo, né, do piloro, né, a princípio no axial e aqui no longitudinal, hipoecóico, mostrando uma espessura, né, aumentada, né, um aumento dessa parede, né, sugestivo também na estenose hipertrófica. Na apendicite, por exemplo, aqui mostrando uma apendicite que não complicada, também não dá para a gente perceber que não houve perfuração, nem formação de abscesso, mas a descrição da imagem mostrava, né, o apêndice ali com uma parede um pouco mais aumentada, um aumento, né, desse diâmetro, um líquido dentro, inclusive com uma perda de definição da gordura periapendicular, e o apendicolito, naquela região, na região central, luminal, mostrando ali, com o paciente clínica compatível, uma apendicite aguda. Também a tomografia nos mostrando a importância que ela nos faz de informação. Lembra também que, às vezes, vai evoluir para... o exame vai ser muito bem indicado, né? Inúmeras vezes a gente vai pegar pacientes com abdômen agudo inflamatório, não adulto jovem, pacientes muito colaborativos e criança também, que às vezes não comunica tão bem, que na ultrassonografia a gente não tem informação nenhuma, a gente consegue ver pouquíssimas alterações, a gente não vai fazer o diagnóstico do ultrassom, e aí vai evoluir inevitavelmente para a tomografia. Uma fase somente vai ser o suficiente, a gente faz uma fase portal, né, uma sequência somente, principalmente o paciente pediátrico, a gente protege, a gente ganha informações importantes e a gente auxilia, né, na conduta do especialista. Em relação ao doença de Crohn, agora falando na ressonância magnética, um corte sagital, um corte coronal T1, constelação de gordura, aqui no axial também, um corte T1, constelação de gordura, mostrando um hipersinal dessa parede, né, aqui no ileal, no caso, as alças mais na região de hipogastro, o paciente evoluindo com clínica estranha entre aspas, né? Muitas das vezes o paciente com Crohn, ainda mais adulto jovem, o paciente adolescente, ele vai abrir o quadro não com a clínica típica, né, de Crohn, com fístula, com diarreia, com sangramento, mas às vezes com clínica de apendicite. Então, o diagnóstico diferencial evoluiu para um exame de imagem um pouco mais objetivo, um pouco mais complexo, e ali a gente conseguiria perceber algumas alterações objetivas de doença inflamatória e da doença inflamatória. Aqui também mostrando os vasos retos, né, um engurgitamento sugestivo de inflamação. Outro paciente também com uma indicação pesquisando doença inflamatória intestinal, mostrando já imagem sugestiva de abscesso perianal.
Também a possibilidade da gente investigar causas muito comuns, como a esplenomegalia. Esplenomegalia, a gente vai ter inúmeras causas, não somente doença de depósito, infecciosa, anemias, inúmeras causas. Nesse paciente específico, se tratava de uma criança com uma cirrose hepática precoce, evoluindo com hipertensão portal e um aumento do baço. No ultrassonografia, a gente já percebia, né, e a tomografia só veio a realçar aquilo que a gente já imaginava. Outra indicação, né, são as malformações. Tem inúmeros tipos de malformações, né, sistema geniturinário, má rotações. Um deles que é comum, que às vezes evolui com intussuscepção, dentre outras causas, é o divertículo de Meckel. Nesse caso, por exemplo, a gente já imaginava nas descrições, eu não trouxe aqui a descrição completa, mas na descrição era um corte axial na região de médio gastro, o apêndice havia sido visto, então aqui não era um apêndice, com essa dilatação, uma imagem cística a princípio, mostrando um aumento da vascularização periférica da parede, também indicando, né, um processo inflamatório, o paciente com a possibilidade de divertículo de Meckel. Nesse caso aqui não era tão evidente, era uma lesão, né, uma massa, não se sabia ao certo, muito mal definida na ultrassonografia, que ao realizar a tomo, no corte aqui coronal, pós-contraste, a gente percebia uma dilatação do piliforme. No exame dinâmico, percebia que não tinha comunicação com o septo, mas tinha comunicação com o médio, né, com o intestino médio. E ali também aventou-se hipótese de divertículo de Meckel. Esse paciente evoluiu para cirurgia, resseccionou o segmento, fez uma segmentectomia, mostrando aqui o divertículo já com paredes até com alterações fibrocicatriciais, né, um divertículo de Meckel complicado. Por exemplo, outras malformações, sistema geniturinário, especificamente urinário aqui, com rim e ferradura, não muito comum, mas clássico, né, da gente pegar em questões, em inúmeros locais de informações radiológicas, a gente sempre se depara com algumas malformações, o rim e ferradura às vezes está presente, e na ultrassonografia já mostrava, né, em topografia renal bilateral, uma comunicação, né, não se via rins, próximo dos vasos aqui centrais, da aorta e cava, e essa imagem heterogênea, né, sugerindo possível comunicação, aumentou-se hipótese de rim e ferradura, foi para ressonância magnética, T2 aqui, no corte axial, inclusive mostrando, né, essa região central com mais hipersinal. Na cintilografia, com TECNEST, aquele DMSA, foi visto que esse tecido ele tinha funcionalidade, inclusive com essa comunicação que fechava o diagnóstico de uma formação renal com rim e ferradura. Para finalizar, né, não quero me estender muito, mas para finalizar aqui, os tumores sólidos, por exemplo, é bastante interessante o exame de imagem, porque às vezes vai ficar estranho uma massa. Imagina uma massa dessas dimensões, topografia renal, paciente homem, a quantidade de diagnósticos diferenciais. Será que é só um tumor de Wilms? Será que é um neuroblastoma? Será que é um nefroblastoma? A gente vai ter inúmeras possibilidades. Aqui no caso, na tomografia no corte axial pós-contraste, a gente via, né, uma massa heterogênea saindo dessa pelve renal extensa, né? Num corte axial um pouco mais baixo, a gente percebe a pelve renal contralateral preservada, uma massa que não, ou que agride, ou que ultrapassa, né, a linha média discretamente, com essas alterações centrais, né, de um hiporrealce ou sugestivo ali de uma necrose, de uma hemorragia, o que indicava muito, né, presente de tumor de Wilms, inclusive clínica, né, vai ser fundamental para a gente fazer esse diferencial. O neuroblastoma, por outro lado, também entra nos diferenciais de massa sólida na população pediátrica. Nesse caso, mostrava em topografia de adrenais uma massa que não respeitava, né, a linha média, ela ultrapassava, abraçava esses vasos. Percebe que o contraste aqui da aorta ela é interrompido. É uma característica do neuroblastoma de abraçar os vasos, né, aorta-ilíacos, sem invadi-los. Então, era sugestivo. Aqui, uma área de calcificação, também característica desse tumor, que no corte axial também foi um pouco mais bem definido. Pessoal, falando também, né, há inúmeros tipos de complicações mais imediatas, complicações
posteriores, mas o que a gente tem que ficar atento, claro, são as dramáticas, né? As que o paciente vai correr risco de vida. No caso, esse aqui é um cartão de consulta rápida do Colégio Americano. E é interessante porque ele dá a necessidade da conduta imediata, né? Alguns pacientes podem ter reações ao contraste. Então, a gente está falando aqui da população pediátrica que tem o risco de altas doses, né, de desenvolver câncer a longo prazo, e também a população pediátrica que vai ser submetido ao exame de contraste e que pode desenvolver, às vezes, de uma maneira ruim devido às alergias. Quando essas alergias são simples, né, uma alergia tranquila, no caso, uma urticária ou um eritema difuso, simplesmente um acesso venoso, observação, sinais vitais, de praxe, né, para a gente poder acompanhar esse paciente. Se por um acaso essas alterações vierem acompanhadas de hipotensão, né, e uma insuficiência respiratória, a gente já está com quadro de anafilaxia, já foi feito o diagnóstico clínico. Então a gente vai agir. No caso, com essas medidas a princípio iniciais, como suplementação de oxigênio, soro fisiológico aberto, rápido, elevação dos membros, e a epinefrina, que é a droga de escolha, né, e intravenosa ou intramuscular. No caso, como é rápido, o vasto lateral, o vasto medial, né, na coxa, a gente consegue tratar esse paciente de uma maneira bem rápida e objetiva. Outras complicações, agora falando da anafilaxia sem manifestação cutânea, vai seguir o mesmo protocolo, os mesmos passo a passo, com a epinefrina sendo a droga principal. Hipotensão também, que às vezes não evolui com taquicardia, mas com uma bradicardia, é muito semelhante à bradicardia instável, né, naquele clássico protocolo do ACLS, na qual a gente vai usar a atropina ao invés da epinefrina, fazendo também as mesmas medidas de suporte, né, com acesso, suplementação P2. É importantíssimo, acho que assim, a gente tem muito pouco, é muito raro isso acontecer, raríssimo. A gente que está no protocolo, a gente que está próximo, a responsabilidade disso aqui é nossa. Então, no momento que a gente vai protocolar o exame, que a gente vai carimbar ali, a gente tem essa responsabilidade. Às vezes foge um pouco, porque realmente é muito raro, a gente não vê isso acontecer com frequência, mas a gente tem que ficar atento. E são medidas muito simples, né? Muito simples, que vai salvar a vida. Imagina, ter uma epinefrina do lado, a qual você vai fazer uma intramuscular, né? Se eu não me engano, era 0,03 ml/quilo, então é uma coisa muito, muito rápida e que pode acontecer, eventualmente, né? Outra coisa também, que aí é uma situação um pouco mais dramática, que é o edema laríngeo, o paciente começa com estridor, isso aqui já é indicativo de tubo, né? Você não vai esperar esse edema aumentar para o paciente ter uma parada respiratória. Você vai fazer já as drogas e possível também proteger essa via aérea com tubo. O broncoespasmo também é considerado uma complicação muito discreta. Às vezes o paciente tem um pouco de sibilo, a droga de escolha vai ser um beta-2 agonista, como a gente faz na asma. Inclusive, se evoluir mal, você vai partir para a epinefrina. Aqui, pessoal, tem as drogas, tem a maneira como eles agem especificamente lá no site do Colégio Americano, tem todo o material mais complexo, mais detalhado, que é mais um lembrete. Bom, o que tem que ficar importante? O que é importante para a gente? Não é nem a parte técnica, né? Acho que a gente vai acompanhar muito ainda, vai discutir nessas próximas aulas vários casos da pediatria, a gente vai ter tempo, né, de explicar especificamente de como é que funciona o diagnóstico, tratamento e tudo, mas o que tem que ficar para a gente é o take-home aqui da immediate entry, né, que é essa conscientização do médico cardiologista. A gente precisa compreender que a necessidade do uso adequado de dose de radiação na população pediátrica é uma realidade. A gente precisa, no serviço que a gente vai trabalhar, ajustar, né, ficar atento que isso pode salvar vidas a longo prazo. Os protocolos devem ser ajustados, reduzindo, né, a miliamperagem e a tensão para diminuir a fonte de energia, a quantidade de energia incidente. Né, isso vai diminuir também a dose equivalente, aquela que causa dano, né, que a gente vai chamar de cyber. Os estudos monofásicos geralmente são adequados. Então, para que a gente vai fazer no paciente aquilo completo, né, de um exame de estadiamento no paciente pediátrico? Fazer várias sequências, não há necessidade. Às vezes, uma fase somente vai ser o suficiente. E, de preferência, varrer, digitalizar, cortar, somente aquela área indicada. A gente está usando tórax, fazer tórax. Depois, né, se surgir um diagnóstico mais complexo, né, e ficar um pouco truncado, a gente vai ter mais informações do paciente e vai indicar um exame depois, mas, a princípio, só
a área indicada. E, fundamental, trabalho em equipe. Pessoal, trabalho em equipe com essa comunicação eficiente entre nós, radiologistas, os técnicos que estão ali, que estão ali na linha de frente, né, para fazer os exames, os especialistas que vão nos solicitar, cirurgião pediátrico, os pediatras, os físico-médicos também que vão nos orientar, e também os pais, para a gente poder orientar bem, né, dos riscos que esse exame traz, mas também os benefícios que são assim muito bem documentados, né? Bom, eu encerro aqui. Eu sei que essa aula aqui, a intenção não é fazer uma discussão muito objetiva, muito complexa de cada patologia, mas é uma aula introdutória para a gente ter acesso ou ter familiaridade com os exames, principalmente da tomoressonância, que é o que a gente vai mais usar. E esse alerta, né? Fica como take home novamente essa conscientização da immediate entry. E aqui está a minha bibliografia. Obrigado, pessoal. Eduardo, muito boa a sua apresentação, legal, parabéns. Eu acho que foi interessante a forma que você trouxe a introdução com os protocolos de pediatria, das questões do que a gente pode fazer, o que não deve. Realmente, a indicação de exames de pediatria ela deve ser feita pelo radiologista, já que o domínio dessa questão de radiação ela cai sobre toda a nossa responsabilidade. Eles são muito ainda presos na parte dos raios-x contrastados. Eu acho que a gente tem que, na parte de pediatria, dominar bastante a radiologia convencional e dali partir para uma ultrassonografia. O contrastado seria mais em efeitos curativos, por exemplo, um enema para desobstruir, mas acho que a gente tem cada dia caminhando mais para ultrassom, tomo e ressonância, né? Hoje mesmo, eu passei por isso, estou com um caso aqui, uma criança de 10 anos que foi fazer tomografia, me ligaram pedindo protocolo, e eu indiquei mesmo que fizesse direto com contraste. Ah, mas aí não vai dar para ver cálculo renal? Dá para ver. Hoje, como o slice, não tem mais essa questão do contraste acumular e a gente não conseguir ver um cálculo renal, né? Então, é bem por aí mesmo que você trouxe para a gente. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Tá. Todo mundo, acho que, Eduardo, você resolveu todas as dúvidas do pessoal. Vou tirar a gravação.